Salve padrinho, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu tô aqui num dia muito especial para compartilhar um pouco com vocês sobre o Grid Layout. Então, o Grid Layout é uma tecnologia CSS, é uma técnica CSS para estilização de layout que eu gosto muito de utilizar e eu gosto muito de aplicar nos projetos que eu atuo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então eu trouxe aqui para vocês uma breve descrição do que é o Grid Layout, né? Um mini roteiro aqui para a gente passar super rápido antes de começar aqui na prática. Então, o Grid Layout, eu já falei para vocês, né, que ele é uma técnica CSS que ajuda a criar layout de página de maneira mais eficaz e flexível. Então, muitas pessoas perguntam qual a principal diferença entre o Grid Layout e o Flexbox. Então, a principal diferença é que o Grid Layout, ele trabalha com grade bidimensionais, ou seja, nós vamos trabalhar tanto com altura quanto com largura ao mesmo tempo. E já no Flexbox ele é unidimensional, ou seja, nós vamos trabalhar ou com altura ou com largura e não dá para trabalhar com os dois ao mesmo tempo, assim como nós fazemos no Grid Layout. Então, na documentação do Grid, nós podemos utilizar várias tags HTML para a gente adicionar o nosso display grid, mas aquelas que nós mais vamos verificar ali nas documentações é o div. Então, o pessoal costuma utilizar muito div, adiciona uma classe e essa classe a gente vai adicionar o display grid. Beleza? Então aqui, né, nós trabalhamos com linhas e colunas e aqui eu coloquei duas propriedades que nós vamos utilizar, que é o Grid Template Columns e o Grid Template Rows. Então eu adicionei aqui, mas nós temos muitas propriedades e a gente vai ver um pouquinho aí de cada uma delas. Acredito que nós não vamos ver todas. Eu vou encurtar aqui um pouco o caminho para vocês, né? Eu poderia mostrar o caminho mais difícil e depois o mais fácil, mas a gente vai passar super rápido ali. Eu espero que fique um pouco mais claro para você. Então, essas daqui são algumas das propriedades, né, que nós temos. E aqui também nós temos a nossa documentação. Eu vou abrir a documentação aqui do Grid, essas duas, beleza? Então, aqui nós temos algumas documentações e a gente vai copiar esse exemplo aqui. Vamos começar por ele, beleza? Então, eu vou eliminar minha imagem aqui para ficar um pouco melhor para vocês conseguirem visualizar. E aqui nós vamos adicionar aquele exemplo, beleza? Então, logo de cara, o que nós vamos fazer? A gente vai adicionar aqui o display grid, beleza? Vamos lá, display grid. Ok, e o que nós vamos fazer? Nós vamos decidir quantas colunas que a gente vai ter aqui no nosso sistema. Então vamos supor que o nosso cliente chegue para a gente ali, né, como critério de aceite e fala assim, ó, eu quero um menu no meu site, eu quero que tenha um topo, eu quero que tenha um footer, eu quero que tenha uma parte de post e uma parte de artigos. Vamos supor aqui, né? Então nós vamos fazer essa alteração aqui no nosso código. Aqui então vai ser o nosso topo. Aqui vai ser o nosso menu. Aqui vai ser a área de posts. Então, posts. Aqui pode ser a parte de artigos. E aqui o nosso footer. Então, nós já podemos até eliminar aqui essa última linha. O nosso footer. Beleza? E aqui... Opa, salvei. E aqui nós vamos colocar quantas colunas que nós vamos utilizar no nosso sistema. Então, como nós vamos trabalhar com uma parte de post, uma parte de menu e uma parte de artigos, nós vamos utilizar 3 colunas. Então, aqui nós vamos colocar o Grid Template Columns, acho que é assim, uma fração e uma fração. O que isso significa? Que nós vamos ter 3 colunas e cada uma dessas colunas vai ocupar uma fração de espaço, beleza? E também nós vamos ter as nossas linhas, Grid Template Rows. E nessas nossas linhas nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar aqui por enquanto. Vamos adicionar aqui a mesma coisa, beleza? E eu estou achando que eu escrevi errado o nome dessa propriedade, então vamos dar uma olhada aqui na documentação. Grid Template Rows, Grid Template Columns. Vamos ver se eu escrevi alguma coisa aqui errado. Beleza, escrevi columns errado e o rows está certinho. E para ficar um pouco melhor, nós vamos adicionar um background color aqui nas nossas classes. Então aqui, background color, nós vamos colocar um blue. Vamos ver se vai aparecer ali certinho. Então, background color.
blue, corrigir aqui. Nós também vamos adicionar um pink. Então podemos adicionar um pink. Escolhe uma cor aí, gente. Escolhe uma cor, pode ser cinza. Então nós vamos adicionar o cinza. Deixa eu já copiar aqui quantas classes nós temos. A gente vai ter o post, o artigo e o nosso footer. Então o nosso post, nós vamos colocar o cinza. Escolhe outra cor aí, gente. Vermelho? Beleza, pode ser. A última cor, escolhe aí, gente. Verde. Ok, então nós já salvamos aqui as nossas cores. E o que nós podemos fazer agora? A gente pode começar estilizando o nosso topo. Bom, como ficou um pouco pequeno aqui, eu vou colocar 60 pixels. Vamos ver como que fica. Beleza, 60 pixels. Acho que tá tranquilo por enquanto. E aqui o nosso topo, então, ele vai ocupar toda essa área aqui de cima. Beleza? Então, geralmente o objetivo do topo é ocupar ali toda aquela parte de cima do nosso sistema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma propriedade chamada Grid Columns. Então, Grid Columns. E antes de mostrar para vocês a parte fácil, né, eu vou colocar aqui, eu vou te mostrar que nós temos o Grid Column Start e nós temos também o Grid Columns End. Aqui já não é com S mais, aqui é Grid Column. Beleza? Então nós podemos adicionar dessa forma, Grid Column Start e o Grid Column End. Quando a gente adiciona essa propriedade, ele vai iniciar aqui na primeira coluna e vai terminar na quarta coluna. Aí você pode me perguntar, Kaique, tá, mas você só definiu 3 colunas, por que que você tem que colocar de 1 a 4? E eu vou mostrar aqui para vocês no Paint como que funciona o grid. Então aqui nós pegamos 3 colunas, certo? Dividimos aqui em 3 espacinhos. Só que quando nós vamos utilizar o grid, o que ele faz? Ele considera isso daqui uma coluna, isso daqui outra coluna, isso daqui outra coluna e por fim outra coluna. Então você pode ver que aqui nós temos 4, beleza? Então quando nós vamos delimitar, a gente vai falar que ele vai começar na primeira, vai passar pela segunda, vai passar pela terceira e vai terminar na quarta coluna. É assim que o grid funciona, beleza? Então no começo pode parecer um pouquinho confuso, mas com o tempo vocês vão se adaptando. E aqui nós podemos também resumir essa propriedade. Então, ao invés de a gente colocar tudo isso daqui, nós podemos colocar até o column, né? Então grid column. E aqui nós vamos colocar que ele vai ficar 1/4. Ele já entende que 1 é o começo e o 4 é o final. Beleza? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa para o nosso footer. Só para ver como ele vai ficar. Então, basicamente, aquilo que nós queríamos. Então, o nosso cliente, ele quer o topo inteiro aqui, né? Ali no topo, para ele colocar as coisas dele. Nós temos a parte de menu, nós temos a parte de post, nós temos os artigos e o footer. Aí você fala para mim, tá, Kaique, que o meu cliente agora não quer mais o artigo onde ele tá e nem o menu. Ele quer inverter um com o outro. Como que a gente faz isso? Então, nós podemos vir aqui no nosso menu e selecionar que ele vai começar na coluna 3 e vai terminar na coluna 4. Então, nós vamos fazer isso aqui. Então, menu inicia na coluna 3 e termina na coluna 4, ó. Beleza, o menu foi para lá. Só que agora também nós temos que arrumar os outros, né, que ficou meio bagunçado. Então nós vamos no artigo. Vamos falar que o nosso artigo agora vai começar na coluna 1 e terminar na coluna 2. Então nosso artigo vai começar na coluna 1 e terminar na coluna 2. Beleza? Nosso artigo já está aqui certinho. E agora o nosso post vai ficar no meio. Então, o nosso post ele vai começar na coluna 2 e terminar na coluna 3. Beleza? Tá, Kaique, mas ainda tá tudo bagunçado. O que que aconteceu? Aconteceu, gente, que nós não delimitamos qual vai ser a linha que o nosso post aqui, nem o nosso menu e nem o nosso artigo vai estar. Então, assim como tem o grid column, nós também temos o grid row. E é o que nós vamos utilizar agora. Nós vamos falar que o nosso grid row vai começar na linha 2 e terminar na linha 3. O grid row, ele também tem o row start e o row end. Então eu vou mostrar para vocês aqui dessa forma simplificada. Então tanto o meu artigo quanto o meu menu, eles vão começar aqui na linha 2 e terminar na linha 3. Então olha que simples, agora o nosso artigo já está aqui na parte esquerda e o nosso menu já está na parte direita. E se a gente inverter isso daqui de novo, agora o nosso menu vai voltar para a parte 1, terminar na 2. E o nosso artigo vai voltar para onde ele estava. Ele vai começar na 3 e terminar na 4.
volta tudo ao normal daquela forma que estava antes. Legal, né? Mesmo assim, mesmo a gente tendo bastante recurso e sendo muito legal, tem uma forma um pouco mais simples de fazer isso daqui, e eu vou mostrar para vocês, que é utilizando o Grid Template Areas. Então, até aqui, se o que eu tô falando já te agregou valor, deixa um like aí e também deixa alguma coisa no comentário pra gente poder utilizar aí nos próximos vídeos, alguma sugestão de vídeo, algo nesse sentido, beleza? Então aqui nós vamos utilizar o Grid Template Areas. E vocês vão ver que é um recurso muito legal e muito interessante que a gente tem aqui para utilizar no Grid. Então, ó, Grid Template Area. Agora eu não sei se é com S ou sem S. É com S, Grid Template Areas. E aqui no nosso Grid Template Areas, o que nós vamos fazer? Nós vamos delimitar qual que vai ser, o que vai estar aqui no topo. Então, nós podemos iniciar falando que aqui no nosso topo, nós vamos ter 3 frações de topo. E o que isso significa? Significa que nós vamos pegar cada uma dessas colunas e vamos adicionar um topo nela. E esse topo aqui, ele é um alias. Então, nós podemos dar qualquer nome para esse alias, beleza? Então, por exemplo, só para mostrar para vocês que ele é um alias, eu vou colocar aqui T e T, não precisa ser necessariamente topo, né, o nome. Aqui nós vamos ter o nosso menu, ao lado do nosso menu a parte de posts, e a parte dos posts nós vamos ter o artigo, beleza? Essa daqui vai ser a nossa segunda linha. E na nossa terceira linha, o que nós vamos ter? Só o footer. Então nós vamos ter um footer, vamos copiar aqui, né, fica um pouco mais fácil, não escrever errado. Nós vamos ter um footer e um footer. E aqui nós vamos referenciar esse nosso alias. Então nós vamos colocar um grid area, e esse grid area vai ser T. Quando nós colocamos aqui que o nosso grid area é T, ele já vai entender que essas 3 colunas vão ser populadas com frações de T. E o que é esse T? É a nossa classe topo, porque nós demos um alias aqui, nós referenciamos ela agora, beleza? E nós vamos fazer a mesma coisa para o menu. Então aqui nós vamos adicionar menu. E por que nós vamos adicionar menu? Não é por conta dessa classe, e sim por conta do nosso alias. Esse alias aqui poderia ser um M, por exemplo. Então, ó, se a gente colocar M, ele funciona onde o nosso menu está. Então, lembrando que isso daqui é só um alias. Vamos colocar também o nosso post. Beleza? O nosso artigo. Dá um alias para ele aqui também. E o nosso footer. Olha só que interessante. Então aqui nós tivemos o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente, só que agora utilizando o Grid Template Areas. Muito interessante, né? Então dessa forma, se o cliente chegar para a gente falar, ah, Kaique, agora eu quero trocar o meu menu para o artigo, é muito simples, a gente já referenciou aqui. Então o meu artigo vai virar M e o meu M vai virar artigo. Olha só que bacana, poderoso, né? Então, ó, se você gostou e se agregou algum valor para você até aqui, já deixa um like. Então, essa daqui é a base do Grid. Através dessas propriedades aqui que eu te mostrei, nós já conseguimos criar diversos layouts com diversas ideias. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês as propriedades de alinhamento, que elas são muito importantes. Então, assim, apesar de eu quase nunca precisar utilizar elas, é muito importante compartilhar com vocês, porque em algum determinado momento possa ser que faça sentido aí para o seu projeto. Então nós vamos aqui na documentação, vamos pegar qualquer outro exemplo, pode ser esse exemplo mesmo que a gente está, mas agora eu vou tirar as classes. Então vamos tirar todas essas classes. Aqui também eu vou deixar vazio, fica um pouco mais fácil. E o porquê eu vou tirar essas classes? Porque nós não vamos utilizar ela no momento. O que nós vamos utilizar agora vai ser só a div mesmo. Então nós vamos colocar aqui essa classe wrapper. Tudo que for div, nós vamos colocar um background. Então nós vamos adicionar um background. Já tem algum aqui, então background color pode ser purple. Beleza. Vamos tirar aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um gap. E o que significa esse gap? Significa que nós vamos adicionar esses espaçamentos aqui nas nossas divs. Beleza? Então o gap, ele serve pra gente dar esse espaçamento. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem um pouco melhor, ou então diminuir.
E essa nossa propriedade gap pode ser utilizada tanto no gap na horizontal e tanto no gap na vertical. Então aqui nós podemos delimitar que nós vamos ter 20 pixels na horizontal e somente 10 pixels na vertical, tá vendo? Então aqui ó, a gente pode aumentar um pouquinho mais para ficar um pouco mais visível. Ó, então aqui na nossa horizontal nós colocamos 50 pixels e aqui na nossa vertical nós colocamos só 10. Então pode ser que isso seja muito importante em algum projeto que você esteja fazendo e que faça sentido para você utilizar. Eu vou deixar aqui na nossa aplicação que a gente vai utilizar ele agora. Vai ser muito interessante. Eu vou colocar, vamos ver aqui, vamos deixar uns quadradinhos um pouco menor. Deixa eu ver se tem aqui 10 pixels. Vamos ver se vai ficar bom aqui o nosso exemplo. Não. Deixa eu colocar 60 pixels aqui. Tá, nós podemos fazer então 60 por 60. Ok, colocamos aqui a nossa grid. Eu vou adicionar mais um para ficar número par, porque esse exemplo vai ser muito interessante para a gente trabalhar, beleza? E aqui, nós vamos agora começar a trabalhar com as propriedades de alinhamento. Então, nós vamos começar utilizando o Justify Content e o Align Content. O Justify Content é uma propriedade que nós vamos utilizar para fazer os alinhamentos aqui na horizontal. Enquanto o Align Content nós vamos utilizar para a gente fazer os nossos alinhamentos aqui na vertical. Beleza? Então nós vamos começar aqui adicionando o nosso grid, Justify Content Center, por exemplo. Então só da gente adicionar o nosso Justify Content, a gente viu que a nossa div centralizou. Para ficar um pouco melhor o nosso exemplo, eu vou adicionar aqui um background. Então um background color pode ser black, um background color preto, porque nós vamos verificar muito bem que essa nossa estrutura de grid, ela vai se alinhar em relação à estrutura toda que é o nosso wrapper, beleza? Então quando nós trabalhamos com o Justify Content, nós vamos fazer esse alinhamento de forma horizontal. E se a gente quiser fazer esse alinhamento de forma vertical, nós vamos utilizar o Align Content. E para que esse nosso align funcione bem aqui, eu vou adicionar uma altura. Então nós vamos ter uma altura aqui de, por exemplo, HT, de, por exemplo, 100 view rate. Então agora nós vamos conseguir observar bem que se a gente colocar Start, o nosso alinhamento aqui na vertical vai ficar lá no ponto Start. Se a gente colocar End, ele vai ficar lá no final. E se nós colocarmos Center, ele vai ficar no centro. O nosso alinhamento na horizontal, pessoal, vai seguir o mesmo padrão. Então, se nós colocarmos Start, ele vai lá para o início. Um ponto muito legal para compartilhar aqui com vocês é que para quem já utilizou o Flexbox, está acostumado com essa sintaxe. Então, aqui no Justify Content, nós também podemos utilizar o Space Around, Space Between, Space Evening. Então, vou mostrar aqui para você. Nós podemos colocar, por exemplo, o Space Between. Para quem já está acostumado, sabe como funciona o Space Between. Então aqui ele vai colar a primeira partezinha aqui na esquerda, vai também colar uma partezinha na direita e vai colocar uma partezinha no centro com esses espaçamentos aqui na lateral. Da mesma forma nós temos o Around, que também vai ter suas próprias características, né? Quem já utilizou conhece mais ou menos. E nós temos o Evening, acho que é assim que escreve. Isso, é isso mesmo. Então aqui ele vai separar em espaços iguais. Então todas essas propriedades de Justify Content, nós temos essas propriedades para utilizar. Aqui nós podemos utilizar a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ele dá o espaçamento. Então se a gente colocar o nosso Between, ele também vai espaçar daquela forma. Isso é muito legal porque já vem várias ideias na cabeça e a gente já pode aproveitar todo esse conhecimento para implementar nos nossos projetos. Então vamos voltar aqui para a gente poder dar continuidade no nosso exemplo. E se nós colocarmos End, ele vai lá para o outro lado. Beleza? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, eu vou responder. E se vocês gostaram novamente, deixa um like aí, compartilha o vídeo, é muito bom ajudar o pessoal, compartilhar conteúdo. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando aí dos conteúdos. E agora nós vamos falar sobre o Justify Items e como que funciona, qual a diferença entre eles. Então eu vou comentar aqui o nosso Justify Content. E agora para a gente ver o nosso Justify Items, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma largura e uma altura de 50 pixels. Uma altura
de 50 pixels, não, perdão, de 50%. E o porquê que eu vou fazer isso? 50%, e nosso widget também de 50%. E o porquê que eu vou fazer isso? Deixa eu inspecionar aqui o elemento e mostrar para vocês. O nosso grid, opa, deixa eu colocar uma outra cor aqui, só tirar essa cor preta, acho que vai ficar melhor para enxergar. O nosso grid são esses 9 quadrados aqui, estão vendo? Porque nós decidimos que ele teria 3 colunas e também decidimos que ele teria 3 linhas. Quando eu coloquei 50% dentro das nossas divs filhas, eu falei que o nosso conteúdo vai ocupar só 50% de todo esse espaço que a gente tem aqui disponível, certo? E por que eu fiz isso? Porque agora nós vamos utilizar a propriedade Justify Items. E a Justify Items é uma propriedade de alinhamento justamente para alinhar o conteúdo que está dentro da nossa grid. Então nós vemos que o Justify Content ele vai alinhar em relação a todo esse espaço que a gente tem aqui no nosso display. Já o Justify Items, nós vamos fazer esse alinhamento aqui dentro da nossa grid. Então vamos colocar um exemplo aqui só para a gente ver na prática. Então vamos lá, Justify Items. Eu acho que é Item, não Items. Vamos colocar Center. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, eu acho que é Items. Beleza, então é com S. Então, Justify Item Center. Então, vocês separaram que o conteúdo da nossa grid estava aqui do lado direito e agora ele veio para o centro. Beleza? Então, da mesma forma que nós temos o Justify Content, que vai fazer todos os alinhamentos em relação ao todo na horizontal, o Justify Items também vai fazer esse alinhamento na horizontal, só que agora em relação ao conteúdo que está dentro da nossa grid. Nós podemos colocar, então, um end, por exemplo. Vamos adicionar aqui um end e vamos ver o resultado. Então, olha só, ele foi lá para o final, tá vendo? Ah, Kaique, agora eu quero colocar esse nosso conteúdo lá embaixo. Beleza, então agora nós vamos utilizar o Align Items End também. E olha o que vai acontecer com o nosso conteúdo. Ele foi lá para baixo, tá vendo? Então aqui nós vamos conseguir fazer todo o alinhamento do conteúdo que está dentro do nosso grid. Então nós conseguimos adicionar o Center. Vamos ali ver o resultado. Olha lá, ó, nós conseguimos adicionar o Center. Ah, agora eu quero tudo no centro. Beleza, a gente consegue adicionar o Center e o Center. Tá vendo? Show de bola, né? Agora a última propriedade que nós temos aqui para compartilhar com vocês é o Justify Self, por exemplo. Então nós podemos adicionar uma classe customizada aqui dentro de qualquer uma dessas divs. Então a gente vai escolher essa daqui, por exemplo. Nós vamos adicionar uma classe. E essa classe aqui vai ser o nosso menu. Pode ser, né? Nosso menu. Nós vamos pegar essa classe menu. Vamos colocar aqui. E essa classe menu vai ter um Justify Self. E o porquê do self? Significa que ela vai fazer uma alteração nela mesma. E aqui nós vamos colocar end, por exemplo. Tanto no nosso Justify Self, nós vamos colocar end. E também no Align Self, nós vamos colocar o end. Então, vocês podem ver que todas as classes estão todas as divs estão respeitando aqui a mesma grid, exceto essa. E o porquê essa não? Porque olha só que interessante, todas as outras divs estão localizadas como center. E só essa nossa div menu, nós customizamos a classe dela utilizando o self e a gente deu uma customização diferenciada para ela. Beleza? Então aqui, pessoal, eu lancei um desafio para vocês que vocês podem pegar o seu GitHub, criar um projeto, adicionar um template, adicionar o grid, utilizar as propriedades que a gente compartilhou aqui com vocês hoje e compartilhar o seu GitHub comigo, que eu vou chegar lá e vou dar uma estrelinha no seu GitHub para verificar que você fez os exemplos aqui junto com a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, foi muito legal compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu utilizo muito o Grid Layout nos meus projetos. Lá na TOTOS tem alguns projetos que eu já utilizei o Grid Layout, em que eu utilizei ele em duas colunas, uma coluna para gráfico e outra coluna para algumas métricas, em que a gente vai selecionando essas métricas e ao mesmo tempo que a gente seleciona, ela já vai atualizando o gráfico. Então o Grid Layout eu utilizo muito, é muito legal, é um recurso muito poderoso e é muito legal você ter aí essa carta na manga para quando você precisar utilizar nos seus projetos, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já se inscreve, compartilha esse vídeo aí com seus amigos para a gente poder espalhar mais conteúdo aí e para o pessoal conseguir entender e ver que o Grid Layout não é muito difícil. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu padrinho, até mais!